Salve, irmãos, que a paz do Senhor. Hoje, dia 17 de junho, continuando a leitura bíblica. É, Essa semana a gente começa um novo capítulo, que é o capítulo 11. Faltam 2 capítulos para acabar o segundo trimestre. A nossa leitura do dia de hoje e dessa semana tem como base abordar sobre a realidade bíblica do inferno, que no dia de ontem, na escola dominical, foi passado a leitura oficial, né? Que tem como base: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Desculpa pelo erro. Irmãos, peço desculpa por não ter gravado a leitura no dia de ontem, como teve na igreja. Tentarei daqui para frente gravar a leitura que é feita na escola dominical, mas também peço que os irmãos venham fazer parte, venham buscar, venha querer estar nos dias das leituras, nos dias que tiverem a leitura, a escola dominical, principalmente nos domingos. E aqui nós estaremos lendo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, e em Mateus, capítulo 7, versículo 15, que, segundo a revista, tem a forma de abordar a abordagem sobre o seguinte tema: a enganosa aparência de piedade dos falsos ensinadores. Isso se dá, como está no texto mesmo. Eu vou fazer uma breve explicação agora e provavelmente eu faço no final do vídeo, ou talvez não sei ao certo, mas acho que vai ficar mais claro. Tem como base o que Jesus mesmo disse, que no fim dos tempos aparecerão uns falando que é Deus, outros falando que foi enviado por Deus, né? Deus não, Jesus, no caso, mas é o mesmo. E aqui está falando sobre a gente não se voltar, não se prostrar a eles, termos, uma das coisas que a gente mais tem que ter é a palavra em nossos corações, ter um entendimento da palavra, pois a gente tem que ter o conhecimento da palavra, o discernimento da palavra, pois caso a gente não tenha, a gente pode ser levado por muitas coisas que muitas das vezes são pregadores que dizem que são de Deus, que são pregadores que dizem que está sendo guiado pelo Espírito Santo, quando na verdade só estão sendo guiados pelo seu próprio interesse, pelo seu próprio, pela sua própria carne, querendo disfarçar ou fazer com que a palavra de Deus seja segundo ao querer dele, querer fazer com que a palavra de Deus seja uma forma de trazer as pessoas a fazer o seu bem entender. Desculpe o corte que teve no momento, mas continuando, a nossa leitura está em 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 em diante. O nosso versículo base da leitura é no versículo 5, mas estaremos lendo do versículo 1 até o 9, pois até que é pequeno e dá mais compreensão aos irmãos, e dá para compreender mais sobre o que está se falando. Capítulo 3 de 2 Timóteo tem como base a extrema corrupção nos últimos tempos, e assim está escrito no versículo 1: sabei, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconhecíveis, caluniadores e incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, versículo 5, mas negando a eficácia dela. Deste afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nércias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos ao entendimento e reprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Eu lendo essa parte, a gente já estará passando para a parte de Mateus, mas nessa parte eu tentei buscar o que aconteceu, né, com essas duas pessoas que são citadas biblicamente no livro de Êxodo, capítulo 7 e 8, fala sobre isso, segundo o que eu vi, mas quando eu fui buscar na Bíblia não foi exatamente o que eu achei. Mas acredito que seja no livro de Êxodo, que fala sobre os murmuradores a Moisés, né? E que gostariam que qualquer coisa que acontecia naquele tempo, naquele espaço de tempo de 40 anos, que era para ser 4 dias,
eles murmuravam e diziam que o Egito era melhor, que voltar para o Egito era a melhor coisa. Murmuraram tanto que Moisés cometeu o pecado da ira quando feriu a rocha, né? E aqui está falando sobre as pessoas que tinham entendimento, que tinham quem ensinasse, que tinha, tipo, como buscar, que tinha verdadeiramente Deus. Tanto é que muitos caçoaram, muitos reclamaram porque só Moisés falava com Jesus, com Deus, perdão, que só Moisés falava com Deus e eles não, mas quando aconteceu de Deus chamar eles para falar verdadeiramente, eles viram o porquê só Moisés falava com Deus. E aqui em Mateus capítulo 7, versículo 15, vamos começar a leitura do versículo 1 em diante. Vai ser um pouco grande o vídeo, acho que vai chegar para os 9 minutos, mas é super importante entendermos sobre o que está se tratando a leitura de hoje. Em Mateus capítulo 7, versículo 1 em diante, no capítulo 7 tem como base de abordagem a continuação do Sermão da Montanha, o juízo temerário, as coisas santas, não dei aos cães, perseverança na oração, a porta estreita, os falsos profetas, devemos ouvir, cumprir as palavras de Jesus. Grande. Eu não esperava que fosse desse tamanho, mas aqui em versículo 1 está escrito: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidas, vós hão de medir a vós. E porque repara tu no algueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás teu irmão, deixa-me tirar o algueiro dos teus olhos, estando uma trave no teu? Hipócrita, tire primeiro a trave do teu olho, e então cuidará em tirar o algueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazê-los também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E a porta estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há de encontrar. Versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como as ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecerei. Porventura, colhem-se uvas do espinheiro, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz maus. Não podeis a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Irmãos, eu peço perdão pelos erros de leitura. Tem que ler bastante ainda. É uma coisa que eu estou me cobrando, estou tentando buscar. Mas tendo como base o livro de 2 Timóteo, e tendo o livro de Mateus, capítulo 7 em diante, temos entendimento que temos que buscar a palavra de Deus. Temos entendimento que nós devemos buscar a Deus, não buscar as coisas da terra, não querer fazer alarde com as coisas de Deus se a gente não está buscando a Ele verdadeiramente. Pois a gente tem que ter um entendimento, pois temos que buscar a Deus para não ir em qualquer falácia, em qualquer coisa que dizem a gente. Nós não temos que ir totalmente ao que os outros dizem, mas sim a gente tem que ter base na Bíblia, a gente tem que buscar a Bíblia. Não adianta só ouvir o que os outros falam, não adianta os irmãos, como por exemplo, assistirem o que eu estou dizendo. Não adianta, a gente tem que buscar a Deus, não os homens. Os homens têm um entendimento, mas Deus tem a sabedoria, tem a forma de ensinar-nos. Mesmo que a gente não saiba a lei, mesmo que a gente não tenha o entendimento da palavra, Deus nos guia ao caminho certo.
E assim agradecendo a oportunidade, a paz do Senhor a todos os irmãos e até a próxima leitura bíblica.